Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos, né? Ao Azevedo Capacita, o webinar, na verdade, que já agradeço assim, em nome do Luiz Eduardo, que hoje não está participando com a gente, não conseguiu, ele está em deslocamento, às vezes ele consegue, vamos ver. Mas é um projeto em comemoração aos 30 anos da Azevedo Auditores. Desenvolvemos esse projeto novo, o Azevedo Capacita, acho que nós estamos no 12º, 13º webinar. Cada webinar tratando de um assunto diferente, né? De um tema diferente, tanto para instituições privadas como para filantrópicas. E a gente tem atingido, assim, a nível nacional, muitas pessoas participando como hoje. E hoje a gente vai receber o Jackson. O Jackson faz parte do time da Azevedo Auditores. O Jackson é auditor, ele vai se apresentar. Jackson Ribeiro, e vai falar do tema sobre inventário de ativo imobilizado. Né? Jackson, bom dia. Bom dia, Lucas. Bom dia, pessoal. É uma satisfação, né, estar participando desse projeto, que é disseminar o conhecimento, né, você transbordar na vida das pessoas é muito importante, né, ainda mais quando você vê que tem várias pessoas, assim, de locais diferentes, né, do Brasil, né, unidades federativas, e isso é gratificante, né, porque você vê que o projeto está indo longe, né, está chegando, está atingindo o nosso propósito. Isso é muito gratificante. Bom, hoje a gente vai falar sobre um pouco sobre o ativo mobilizado, né? Mas não é a parte muito de contabilidade, logicamente que acaba alguns pontos que acaba tendo conhecimento, né? Conflitos, sim, ao longo da nossa conversa, né? Não é um curso, que é um bate-papo, então a gente vai abrir para conversar, trocar ideias, né? Tem insights, porque sempre o que acontece? Às vezes tem uma regra e para cada situação, para cada entidade tem uma particularidade, né? Então ali tem que ser feita a sua adaptação. Então aqui a gente vai fazer esse conhecimento, esse bate-papo, né? Logicamente a gente vai passar o conhecimento, a nossa expertise que a gente tem. Como o Lucas falou, eu faço parte da equipe da Azevedo Auditores e já tem 10 anos que eu atuo aqui na Azevedo, né? Eu comecei minha carreira na parte do ativo mobilizado, na empresa que a gente tem aqui, que é a Azevedo Avaliações. Hoje eu sou sócio dessa empresa, então vou passar um pouco de conhecimento que eu tive, que eu tenho, né, desse setor, dessa parte de inventário, né, para o que eu sofri, o que a gente sofre, né, vocês não sofrer no inventário e na caminhada, nessa jornada de organização do ativo mobilizado. Vou compartilhar a tela aqui. Só lembrando, o pessoal ficar à vontade, já que já comentou aí, ou se vocês quiserem perguntar, porque o webinar nosso, a ideia nossa é um bate-papo mesmo, né? Ou perguntar no chat, a gente vai estar acompanhando, eu vou estar ajudando o Jackson aqui, ou pode levantar a mão, abrir o microfone, abrir a câmera, e a gente trocar esse bate-papo, né, Jackson? Isso. Ao longo da nossa jornada, né, de organização do ativo mobilizado, eu separei 12 etapas que são de extrema importância para poder fazer um inventário de ativo mobilizado, para você ter uma acuracidade, né, você ter uma certeza, uma assertividade no seu inventário, para que depois ele possa refletir na contabilidade. Hoje, se a gente colocar na ponta do lápis, né, o ativo mobilizado, hoje ele é o maior ativo dentro da organização porque ele tem o prédio, então ali hoje é o maior capital da entidade, da instituição. Então a gente precisa ter esse olhar, ter essa atenção a essa rúbrica contábil. E além de refletir no balanço patrimonial, tem muitas coisas que refletem no resultado do exercício, assim como a depreciação. Então aqui a gente vai fazer esse bate-papo para poder dar essa assertividade. Hoje a gente vai demonstrar 3 dos 12 passos que eu elenquei, né, dessa jornada que a gente tem de inventário patrimonial, dessa parte do ativo patrimonial. Aqui é um pouco da minha apresentação, né? Já me apresentei. Lucas, se a gente depois começar a compartilhar aí o enquete, né? Só para a gente ter um conhecimento aqui do nível de maturidade, como que está hoje é, o controle do ativo patrimonial, como que está a gestão dentro da entidade. Então a gente vai fazer uma pesquisa aqui, né? É uma enquetezinha simples, rápido de responder aqui pelo Zoom. Dentro dos 3 passos que a gente vai falar hoje, a gente vai falar sobre as definições dos locais a serem inventariados, né? Definições dos itens do escopo do inventário e definições também das informações a serem coletadas. Então, aqui a gente vai falar um pouco desses 3 passos aqui hoje. Então, aí tem a enquete, o Lucas soltou a enquete para responder.
São 5 perguntinhas simples aí, né? Rápidas, só para a gente fazer esse aquecimento. Eu acabei soltando tudo de uma vez, Jackson. Eu não sei se era para soltar todas as enquetes aí, mas Não, pode, pode ser, né? O pessoal pode vai. ser. Então, aqui a primeira pergunta, né? Sua entidade, empresa, faz o inventário cíclico do ativo mobilizado? Tem a política de fazer o inventário ao longo do exercício, periodicamente? Qual que é a tempestividade que faz, né? Então, aqui a gente está colocando só sim ou não, só para a gente testar, assim, ver o nível de maturidade da gestão do ativo mobilizado, né? A sua entidade, a sua empresa possui um departamento que cuida do ativo mobilizado? Possui um responsável que cuida desse ativo? Ou às vezes ele fica na mão, fica lá no almoxerifado, fica um pouco no compras, fica um pouco na contabilidade. Então tem esses pontos, né, que sempre vai, isso vai acabando dificultando o controle. Então, se não tiver uma pessoa para poder delegar as atividades, centralizar essas atribuições, acaba ficando complexo. Possui um sistema de gestão eficaz, eficiente, ele contempla todas as informações que precisa para a contabilidade, para não só para a contabilidade, mas para a gestão do ativo. Ele define a localização que está esse item, ele consegue colocar ali o estado de conservação, se foi feita manutenção. Então, todo esse aspecto é importante colocar aqui em relação ao sistema de gestão do ativo mobilizado. Realizada a revisão da vida útil, né? A gente atribui uma vida útil ali para ativo mobilizado, a norma contábil ela determina ali que seja feito de acordo com o porte da empresa, seja uma revisão de vida útil anual ou quando necessário, porque nem sempre você atribui essa vida útil, né, que você espera utilizar desse bem, ela vai ser até ao final de utilização do bem. Às vezes ele se torna inservível ao meio do caminho, a gente não tem conhecimento, esse bem está depreciando ainda, é feita essa revisão da vida útil. E o mais importante de tudo aqui também é as políticas e procedimentos. Existem políticas e procedimentos para fazer a gestão do ativo mobilizado, um passo a passo, organização, atribuição de termo de responsabilidade aos responsáveis dos setores, né? Então, isso aqui são alguns aspectos que é importante a gente observar, né, ó, nessa gestão do ativo mobilizado. Pessoal, preencheu aí, Lucas? Ó, preencheu. Eu vou. Tem gente ainda preenchendo ainda, chegando agora e preenchendo. Vamos compartilhar aqui com vocês. Bom, liberei o compartilhamento, vocês estão vendo? Estão vendo, Jackson? Sim, estou vendo. Beleza. Então, Aqui eu aqui não 50 consigo ver aqui. Uhum. Então, aqui 57% colocou que existe o controle, né? Faz o inventário cíclico do ativo imobilizado, 43% não. Então, aqui é um ponto importante, né? Da gente sempre fazer esse inventário cíclico. Por quê? Às vezes nem sempre as informações chegam para a contabilidade. Às vezes a contabilidade, ela só vai saber quando passa ali pelo departamento de manutenção, aí vê uma cadeira quebrada ali, aí olha ali, opa, isso aqui foi baixado, está quebrado, mas não foi informada a contabilidade. Às vezes nem chega ao conhecimento, né? Então, se não chega ao conhecimento, coisas que foram quebradas se tornaram inservível, né? Será que sua contabilidade está refletindo a situação atual da sua entidade, da sua empresa? Então, é um ponto de fazer uma reflexão aqui, de fazer uma análise. A entidade, empresa, possui departamento de patrimônio, o responsável pelo patrimônio? Ó, aqui, ó, 86% diz que sim. Isso aqui é importante, muito bom. 14% não. O sistema de gestão ativa mobilizada eficiente e eficaz, ó, 71% aqui utiliza um software bom de patrimônio, fazer a gestão. 29% aqui já precisa revisar, precisa cuidar do sistema, ver um sistema eficaz. É que todos tem que analisar também a condição da entidade, né? Às vezes a entidade não tem uma condição de colocar um software eficiente e eficaz, porque às vezes custa caro, né? Então acaba dificultando. Mas é um ponto de colocar um planejamento, no planejamento estratégico da entidade, né? Uma troca de software, de fazer essa organização. É um ponto importante. Revisão da vida útil do ativo mobilizado. 29% diz que faz, e 71% não. Então, esse aqui é um ponto importante, essa revisão da vida útil.
Por quê? É que a gente comentou, né? Às vezes tem uma cadeira ali, uma mesa, vamos pegar uma mesa de madeira, aquelas mesas de madeira maciça. Geralmente a gente atribui 10 anos de vida útil. Mas existem muitas mesas que foram compradas no início da entidade. Hoje a entidade tem 30 anos e essa mesa ainda está lá. Só que ela já não tem mais valor depreciável e ela não tem mais vida útil. Por quê? Não foi feita a revisão da vida útil. Então é importante fazer essa atribuição da vida útil, sempre fazer essa revisão quando necessário, né? Não é todo momento que precisa ser feito. Porque existem algumas condições da norma, depois a gente vai falar mais para frente. Quem que é obrigado a fazer anualmente e quem não é. Maravilha? Bora lá. Show, né? Pode dar sequência aí. Então, a gente vai falar um pouco aqui da estratégia. A gente vai falar sobre o porquê, como e o quê. O que que acontece ao longo do caminho? Muitas empresas, muitas pessoas começam a fazer as coisas pelo quê, mas nunca vai atrás do como e nem o porquê. Às vezes inicia um inventário de ativo mobilizado sem muito conhecimento, já chega a mão na massa, vai sair, começa a coletar as informações, mas não entende qual que é o propósito final desse trabalho, aonde vai alcançar esse serviço, aonde vai refletir e como vai ser feito também, que é o mais importante também. Então aqui, por onde a gente deve começar? Vamos começar sempre pelo porquê. Qual que é o propósito? Qual que é a meta final? Aonde que eu quero chegar com esse controle do ativo imobilizado? Eu quero só ter todos os bens emplaquetados para mostrar uma organização? Eu quero ter uma gestão eficiente do ativo imobilizado que possibilita o controle, que eu consiga atribuir responsabilidade aos setores, que eu consigo estipular no orçamento em qual momento que eu vou fazer uma aquisição de ativo imobilizado, porque determinado bem já está deteriorado, está chegando ao fim da vida útil. Como vamos fazer? Vamos realizar um planejamento, vamos definir as etapas, as ferramentas necessárias. Então a gente vai falar um pouco hoje do porquê e a gente vai entrar bastante aqui no como. Porque as etapas aqui, as duas etapas que a gente elencou, que são as três que a gente vai falar hoje, ela está dentro do como. Como que a gente vai fazer esse trabalho? E depois a gente parte para o quê, que aí é mão na massa, que é a ação e a execução. Mas sempre é bom entender o porquê estamos fazendo. Vou contar uma historinha aqui que elenca bastante, né? Quando você tem a visão do porquê, do propósito, tudo fica mais claro, né? Fica mais objetivo. Certa vez tinha dois pedreiros trabalhando numa obra e uma pessoa que estava passando pela rua, ela passou e viu os dois pedreiros e resolveu perguntar para um deles o porquê que ele estava fazendo ali, o que que ele estava construindo. Então esse pedreiro respondeu: estou levantando uma parede aqui e eu não sei o que que vai fazer nessa obra, o que que vai ser nessa obra. Então ele só estava trabalhando ali na parede, sentando tijolo, colocando massa e trabalhando dia por dia. Agora já o outro pedreiro, ela tinha o propósito claro, ele sabia qual que é o objetivo dele. Então na hora que ele perguntou: por que você está construindo aqui? Eu estou construindo uma linda catedral. Aqui várias pessoas vai ser abençoada. Aqui vai ser um propósito. Então ele entendia o propósito daquela construção. Ele não entendia somente a tarefa que ele estava fazendo ali, assentando tijolo. Então quando a gente tem o porquê claro, até para a gente trabalhar no nosso dia a dia, fica mais tranquilo. Isso aqui não só para o ativo mobilizado, a gente pode trazer para a nossa vida. Então, por que que a gente faz as coisas hoje? Por que fazemos o que fazemos, né? Então, eu sempre deixar claro o porquê, o como e o quê. Então, definir essas estratégias para a gente sempre fazer todos os projetos aí da nossa jornada. Então, aqui no porquê, vamos entrar um pouco em governança corporativa. Geralmente, muitas entidades entram, isso bastante na Itália, no Japão, as entidades começam a falar de compliance, só que deixa o departamento de ativo mobilizado de lado. Opa, se eu penso em compliance, se eu penso em regras, normas, cumprir regulamentos, por que eu vou deixar o ativo mobilizado de lado? Sendo que ele é um dos maiores ativos que hoje tem dentro da entidade, dentro de uma empresa. Então, quando a gente fala de governança corporativa, né, é o sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas, incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócio, conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalizações e controle de demais partes interessadas. Então, aqui é importante a governança corporativa ter esse conhecimento, ter essa gestão do ativo mobilizado. Por quê? Existem regras e até fiscalização que está intrínseca ligado com a parte patrimonial. E quando a gente fala em governança corporativa, a gente tem o princípio da transparência, a gente tem da equidade, a gente tem da prestação de conta,
ainda mais para entidades que têm verbas de subvenções, emendas parlamentares, que compram ativo imobilizado, aqui exige a prestação de contas. Você precisa ter o controle do ativo do imobilizado eficiente e eficaz, porque numa fiscalização, eles vão lá e vão analisar. Eles podem vir e selecionar qual que é o ativo aqui, eu quero ver se existe. Então, você tendo um controle efetivo, você vai identificar facilmente. E a responsabilidade corporativa, né, que é zelar pela viabilidade econômica e financeira. Então, esses são os princípios da governança corporativa. Então, querendo ou não, eles estão ligados à parte de gestão patrimonial. Então, por que, quando eu falo de governança corporativa, eu falo em compliance, por que que eu vou deixar a área de imobilizado de lado? Então, não devemos deixar a área de imobilizado de lado. Ela tem que ser em conhecimento da governança. A gente tem que partir para essa estrutura, trazer essa equidade, a gente ter essa clareza na prestação de conta, ter transparência. Então, isso é muito importante para a gestão de uma empresa, de uma entidade. Então, a gente entra aqui na definição da rota. Para mudar a rota, você precisa criar o mapa. Quando a gente vai fazer uma viagem, a gente quer ir para algum lugar, a gente precisa saber, primeiro ponto, aonde a gente está e aonde a gente vai chegar, para depois definir a rota. Então, aqui a gente vai falar um pouco sobre cada regra de cada empresa. Será que toda empresa ela tem que cumprir a mesma norma de ativo imobilizado? Ou não? Então, aqui fica essa reflexão, né? Então, a gente entra aqui no próximo slide, que não. Para cada tipo de empresa, existe uma norma que existe as suas particularidades que deve ser seguida. Antigamente a gente se falava muito na NBCTG 27, porque foi a primeira norma que entrou em vigor na parte quando mudou a internacionalização das normas, né, que 2009 para 2010, que a gente adotou as normas internacionais, foi o primeiro CPC, foi a primeira norma de contabilidade que surgiu, a NBCTG 27. Mas é uma norma extensa, é uma norma complexa, que já não se aplica para entidade de médio porte, nem de pequeno porte, nem para as microentidades. Aí o CFC foi lá em 2016 e lançou a NBCTG 1000, que aí ela já muda de porte. Então ela já pega aqui as empresas que faturam entre 78 milhões a 300 milhões. Então aqui já são outra classe de empresas que é obrigada a seguir essa norma. Já de pequeno porte, a gente teve início, já está entrou em vigor a partir de 2023, a NBCTG 1001, que ela pega empresas que faturam entre 4 milhões e 800 até 78 milhões. E as microentidades. Então já tem aqui a NBCTG 1002, que ela pega as entidades que faturam abaixo de 4 milhões e 800. Então, para cada norma aqui, tem uma aplicabilidade, tem uma regra que deve ser seguida. Então, a gente pega aqui para as empresas de grande porte. O que ela define? Ela precisa ter a vida útil do bem. E a vida útil, o que é? É a vida útil esperada. Qual que é o tempo que a entidade espera utilizar o bem dentro da operação dela? Então, aqui é a vida útil. Então, aqui eu posso utilizar a taxa da Receita Federal para as empresas de grande porte? Eu não posso. Eu tenho que determinar qual que é a vida útil daquele bem. Então, quanto tempo eu espero utilizar? Quanto tempo eu espero utilizar um carro, uma cadeira, o computador? Então, eu não posso pegar a regra da Receita Federal e aplicar aqui intrinsecamente. O que acontece quando a gente aplica a regra da Receita Federal? A gente acaba ficando desconforme. A gente acaba não demonstrando a realidade de uma empresa. Vamos pegar aqui um prédio. A Receita Federal estipula que o prédio seja depreciado em 25 anos. Mas será que esse prédio dura só 25 anos? A gente vê várias entidades aí que têm 60, 70 anos e o prédio está lá de pé. Então aqui a gente tem que levar em consideração o quanto tempo que a gente espera utilizar. Isso baseado em laudos profissionais, avaliação, que a gente vai falar um pouco mais para frente. A revisão da vida útil anual aqui nas empresas de grande porte é obrigado a fazer anualmente. Será que todas as empresas de grande porte aqui, que estão enquadradas 300 milhões, estão fazendo anualmente essa revisão da vida útil? O valor residual. O valor residual é o valor que você se espera vender aquele determinado bem quando ele termina de depreciar, quando termina a vida útil esperada dele. Então, aqui você precisa fazer também colocar o valor residual e também estipular o valor residual desses bens, né, do seu ativo mobilizado. A redução ao valor recuperável, que é o famoso teste de impairment.
Para as empresas de grande porte também precisa ser feito anualmente o teste. E a adoção do custo atribuído, que aqui, para as empresas de grande porte, já não estão permitido. Quem fez, fez. Quem não fez, agora não consegue fazer. Então, aqui também tem a parte das empresas de médio porte. O que acontece? As empresas de médio porte, que faturam de 78 milhões até 300 milhões, elas se enquadram aqui na NBCTG 1000. Então, aqui eu tenho que ter atribuição da vida útil do bem, não posso fazer depreciação pela taxa da Receita Federal, só que eu não preciso fazer a revisão da vida útil anual e nem do valor residual, só quando houver alguma mudança significativa no meu controle do ativo mobilizado. Aí sim eu faço essa revisão, caso contrário, não. Eu preciso fazer o teste de recuperabilidade para poder verificar se o ativo mobilizado ele não está maior do que o valor contábil, né, o valor de mercado, se ele não está inferior ao valor contábil. E a adoção do custo atribuído também aqui não está permitido. Agora aqui, para as empresas de pequeno porte, que é a maioria, né, que já é a realidade, que muitas pessoas que faturam entre 4 milhões e 800 a 78 milhões, entra aqui a vida útil do bem, mas ele pode fazer também, ele tem um expediente prático, adotar a taxa da Receita Federal. Só que se identificado situações que não se enquadram nessa taxa aqui, ele pode aplicar a vida útil esperada do bem. Eu não preciso fazer a revisão da vida útil anual e nem do valor residual. Eu também preciso fazer o teste de impairment para poder acompanhar. E também aqui, qual que surge um ponto muito interessante para essas empresas. Como essa norma está entrando em adoção esse ano de 2023, aqui permite a adoção do custo atribuído, exceto para empresas reguladas, que aí entra no aspecto de do regulador, né? Você pega os planos de saúde. O que é a adoção do custo atribuído? Eu posso fazer a substituição do custo contábil pela avaliação ao valor de mercado desses bens. Então, no inventário, quando você faz toda a parte da avaliação do valor você faz todo o levantamento do ativo mobilizado, que a gente vai falar do passo a passo, eu posso fazer a avaliação ao valor de mercado desse bem. Para quê? Para substituir o custo contábil. Porque às vezes muitos itens do ativo mobilizado estão com valores defasados, porque houve a correção monetária, teve muitas situações que hoje os valores da contabilidade não demonstram a realidade dessa empresa, dessa entidade. Então aqui eu posso fazer essa avaliação e substituir pelo custo contábil. E isso é feito somente uma vez. Para essas empresas, já houve a oportunidade delas lá atrás. Hoje, para essas empresas, abriu essa possibilidade de fazer esse tipo de serviço. E para as microentidades, que faturam abaixo de 4 milhões e 800? Então, eu não preciso fazer a vida útil esperada do bem, eu posso fazer pela taxa da Receita Federal, porque aqui ele deixa para as empresas de microentidade, o Conselho Federal de Contabilidade ele flexibiliza, porque existe uma grande complexidade. E nem sempre essas empresas aqui estão preparadas para poder cumprir todos esses requisitos aqui. Então, aqui ele flexibiliza alguns pontos que as microentidades ela precisa cumprir. Então, ela pode fazer uma depreciação pela taxa da Receita Federal e ela pode fazer a adoção do custo atribuído, que é a substituição do valor contábil. E aí, pessoal, tá tudo certo? Como que tá aí? Dúvidas? Pode fazer pergunta aí, a gente vai interagindo aqui. Esse é um ponto importante, que a gente saber, né, aonde a gente precisa chegar. Então, aqui é o porquê, é o nosso porquê. Quando a gente vai fazer o inventário patrimonial, isso aqui é o nosso porquê. É um dos porquês, né? É cumprir com a norma da contabilidade, a gente poder subsidiar essas informações na contabilidade. Então, isso aqui é Jackson, mas importante. eu acho que assim, o pessoal fiquem à vontade para perguntar, até para abrir o microfone, abrir a câmera aí, para questionar. Às vezes alguma dúvida vai surgindo, então não fiquem tímidos, porque eu acho que essa é a hora da gente ir trocando as ideias aí, né, Jackson, e debatendo assuntos. Então fiquem à vontade, já deixei no chat aí, ou no chat, ou até mesmo pode abrir o microfone, levantar a mão, a gente está aqui de olho. E isso, uma dúvida que tiver aí também, pode mandar aqui, a gente responde o que a gente conseguir aqui do nosso conhecimento, né? A gente vai respondendo, vai trocando essa ideia. Então, a gente vai sempre estar à disposição aqui. Dessa parte aqui, desse mapa
das regras que é aplicável a cada empresa, tá tudo tranquilo aqui, e a gente vai avançando já para os próximos passos, né? Então aqui a gente já... Ah, esse aqui era o passo bônus do nosso cronograma que a gente tinha falado quando a gente divulgou, né? Então esse aqui é esse mapa que hoje nem tem quase divulgado isso aqui, né? Essas normas são novas, a NBCTG 1001 e a 1002. Então tem aspectos relevantes aqui e importantes a ser considerado aí no controle do ativo mobilizado. Então bora lá. Então aqui a gente sempre parte pelo ciclo de aprendizado. Como que eu aprendo todas essas técnicas, né? Como que eu deixo de forma natural? Então aqui eu defino sempre, 4 ciclos de aprendizado. A incompetência inconsciente, a incompetência consciente, a competência consciente e a competência inconsciente. Pô, Jacques, o que que é isso? Então aqui para todas as atividades que a gente inicia, que é nova, a gente sempre parte da incompetência inconsciente. Vamos supor aqui quando a gente precisa dirigir um carro, né? Quando a gente tinha lá na adolescência, a gente ia precisar tirar a carta. Eu parto da incompetência inconsciente, eu não sei que eu preciso. Então eu parto da incompetência inconsciente. Na minha consciência eu não preciso, na minha incompetência também eu não consigo. Então aqui eu estou na incompetência inconsciente. Agora, na incompetência consciente, eu não tenho habilidade de fazer, mas eu sou consciente que preciso aprender a dirigir. Na competência consciente, é quando você já tem a técnica, mas conscientemente você precisa ser lembrado que precisa fazer. Quando a gente tira a carta, primeira vez que a gente vai dirigir o carro, a gente tem que fazer aquele checklist mental. A gente pega, entra no carro, põe o cinto, liga o carro, pisa na embreagem. Então você tem todo o passo a passo que você precisa lembrar para poder fazer a execução, que é dirigir o carro. Já na competência inconsciente é quando você já está dirigindo o carro há mais de 30 anos, 20 anos. Você já faz tudo de forma automática. Você já chega, põe o cinto, você não precisa ficar lembrando de todas as rotinas. Então, aqui, para toda a fase de aprendizado, a gente vai seguir nesses 4 ciclos de aprendizado. Então, aqui sempre a gente vai avançando e aprendendo a cada dia mais. Boa, o Júlio colocou aqui, empresa filantrópica se enquadra em qual norma? Boa pergunta. Vou até voltar lá. Depende do porte que sua entidade está enquadrada. Na ITG 2002, ele joga para as NBCT TG 1000 e NBCTG 1000, mas ele, como essas normas são novas, né, então você tem que verificar qual que é o porte da sua entidade. A sua entidade hoje ela fatura acima de 300 milhões? Se ela fatura acima de 300 milhões, você vai ter que seguir a NBCTG 27. Porque os órgãos reguladores, as auditorias, ela vai requerer que você cumpra esses requisitos da NBCTG 27, porque é o porte da sua entidade. Não, minha entidade é uma entidade de médio porte. Ela fatura entre 78 milhões a 300 milhões. Então eu vou seguir a NBCTG 1000. Ah, agora minha entidade é uma entidade de pequeno porte. Então eu vou seguir a NBCTG 1001. Se ela fatura entre 4 milhões a 78 milhões. E se ela é uma entidade, microentidade, ela vai seguir a NBCTG 1002. Que essas normas aqui são novas, elas estão entrando em vigor a partir de 2023. Então isso é importante, porque aqui você tem que seguir a norma que se enquadra de acordo com o seu faturamento. Isso. Eu acho que alguém, acho que a Franciane, acho que alguém abriu o microfone. Pode ficar à vontade. Bom, não. Franciane, se você. Acho que não sei se a Franciane quiser fazer alguma. Pode perguntar, fiquem à vontade. Ah, o Júlio respondeu aí que entendiu conforme a regra do faturamento, né? Então isso aqui é importante, até para discutir, às vezes, por exemplo, as empresas de auditoria, às vezes o cara chega e fala, não, você tem que seguir MCTG 27. Ó, pô, mas eu não tenho, eu não sou uma empresa de grande porte. Então aqui você tem que se enquadrar de acordo com o seu porte, com o seu faturamento. Então isso aqui é um ponto importante a ser analisado. Ainda mais agora em 2023 que surgiu essas novas normas da NBCTG 1001 e a 1002.
trazendo essa flexibilidade, trazendo essa praticidade para as empresas poder adotar o controle do ativo mobilizado. Com a regra excessiva da NBCTG 27, essas empresas que têm um porte menor não conseguiam se enquadrar. Então, aqui ajustou para que essas empresas possam realizar esse controle. Agora a gente vai pelo passo 1, que é a definição dos locais a serem inventariados. O que acontece? Quando a gente não tem um planejamento, quando a gente começa pelo quê, daquele passo lá da estratégia que a gente colocou lá atrás, o que acontece? A gente começa a fazer o inventário, a gente sai correndo pelos corredores da empresa, pelos hospitais, a gente começa a inventariar, mas será que a gente tem a certeza de que todos os locais foram inventariados? Será que a gente foi em todos os locais hoje que tem centro de custo, que tem ativo mobilizado? Será que não ficou aquele departamento de manutenção, aquele depósito que está lá escondido, que quase ninguém acessa, poucas pessoas têm acesso? Será que tem o imóvel que tem algumas prateleiras e que tem arquivo, que está em outra rua, que está em outro endereço? Será que foi considerado esse endereço no seu levantamento? Então, qual que é o primeiro passo aqui? Definir quais que serão os locais a serem inventariados. Então, aqui minha sugestão é você relacionar qual que é o local, você descreve onde que é, se é na matriz. Importante também é sempre pegar pelo centro de custo que você tem, para você até mesmo saber todos os centros de custos que você foi. É a quantidade estimada de itens. Por que a quantidade estimada de itens? Porque para o planejamento você pode determinar quantos dias você vai levar para cada local, porque você vai determinar quantos dias você vai terminar seu inventário. Qual que é a cidade, no caso, quando você tem filial em outras cidades, qual que é o endereço. Um ponto importante também, pega a planta da sua entidade, coloca na planta, tira uma cópia e você vai ticando a cada inventário que você vai fazendo, a cada setor que você vai indo, até você ter, quando você terminar o inventário, você ter todos os locais foram visitados, né? Ter essa certeza. Para que depois, lá no fim, você termina o inventário, aí tem uma sobra contábil lá que você não encontrou, não identificou por quê? Às vezes ficou algum local sem ir. Aí, se você não tem conhecimento, às vezes a gente faz um ajuste na contabilidade que, na verdade, não reflete a realidade, porque esses bens ficaram fora do inventário. Então, é preciso ter essa definição dos locais a serem inventariados. Então, esse é um passo importante de ser feito. O segundo passo, definição dos itens de escopo do inventário. Quais os itens que vai ser objeto desse inventário? Eu vou levantar equipamentos de informática, máquinas e equipamentos, móveis e utensílios, veículos, eletrônicos. Quais os outros itens que vai ser objeto de inventário? Quais os grupos contábeis que você tem dentro da sua contabilidade? Equipamentos hospitalares, e vai indo, porque você vai abrindo, vai desdobrando quais são os grupos que você tem e quais que você precisam fazer esse levantamento. Então, aqui é importante ter essa definição do escopo, para que não fique fora nenhum ativo do inventário e que você tenha certeza de que depois vai ter essa conciliação com a contabilidade, porque lá no final você vai precisar conciliar o inventário físico com o sistema e com a contabilidade. Dentro do passo 2, o mais importante também dos bens, né, dos grupos que vai ser inventariados, é você deixar relacionado, deixar claro para quem vai fazer o inventário, quais os itens que não são objetos do inventário. Existem bens que são de pequeno valor e que têm difícil complexidade de controle. Será que vale a pena controlar esse item no ativo mobilizado? Por exemplo, lixeira, telefone, saboneteira. Porque isso às vezes quebra muito rápido, movimenta de locais para local, o custo desse ativo ele é muito baixo. Então, às vezes, não compensa controlar esses bens de pequeno valor. Grampeador. Então, aqui é importante relacionar esses bens que não vai fazer parte do seu inventário. Porque para quem vai fazer o inventário, fica claro que ele não vai pegar esses itens na hora que fazer o levantamento. Ventilador de teto, será que vale a pena pegar? Então, aqui é bom fazer esse mapeamento, deixar claro nesse planejamento, no treinamento das equipes de inventário, ficar claro do que não vai pegar nesse inventário. Dentro da definição do escopo, também, se existe bens de terceiros, né, bens de comodato, aluguel, eu vou fazer o levantamento desses bens de comodato, eu não vou. O que acontece aqui? Se a gente não tem, claro que existe aluguel de bens dentro da empresa, né?
bens que são locados, o que acontece? A gente faz o inventário patrimonial e a gente sai colando plaqueta, etiqueta em todos os bens, aí chega lá no final do inventário, pô, tinha 100 impressoras dentro da empresa e era locada. Essas empresas não são nossas. Aí você vai ter que ir lá retirar todas essas plaquetas, você vai perder o valor que você gastou com plaqueta, o tempo que você colocou essas plaquetas. Então, já no planejamento, define quais as empresas que tem aqui de locação, que eu tenho de aluguel de impressora, o que, que eu tenho de equipamento, qual o local que está, se possível até o responsável. Então, definir aqui, deixar claro a existência dos bens de comodatos, bens de terceiro. Dentro do passo 3, o último passo, a definição das informações que serão coletadas. Quais que as informações que precisam ser coletadas? Aqui eu deixei ticado as informações que são mais recorrentes dentro do inventário, mas pode existir outras informações que precisam ser colocadas no inventário. Então aqui, a primeira é o número do bem, que é o número da plaqueta. O responsável pela área, pelo departamento que você está fazendo o levantamento, lá chega no administrativo, quem que é responsável pelo administrativo, pelo financeiro? Então você já deixa também anotado isso dentro do seu levantamento. O estado de conservação do bem, número antigo, isso aqui é um ponto importante. Aqui eu coloquei como não aplicável, aqui não está comum, por quê? Se eu faço a substituição de plaqueta, eu preciso ter o número antigo para depois fazer a conciliação. Agora, se eu já tenho o controle efetivo, eu já tenho todo empaquetado, eu não preciso coletar o número antigo, porque eu já coleto o número do bem. A filial que está, se tem outros locais, né, tem outro setor, em outros endereços, né, então eu coloco a filial de CNPJ, a descrição do bem, isso é importante. Se ele tem algum projeto específico também aqui, você pode relacionar, posição geográfica. O centro de custo, isso é importante, muito importante, porque isso aqui são informações que você pode levar para o orçamento. São informações que você vai definir aonde que está, qual setor que está aquele ativo mobilizado. A marca, qual que é a marca daquele computador, a marca daquela mesa, unidade de negócio, o local que está, o modelo daquele item, espécie, número de série. Então, são informações que são extremamente importantes para ser coletadas dentro do inventário. Dentro do estado de conservação, a gente pode determinar qual que é a condição de uso do bem. Eu posso determinar se aquele bem ele é sucata, se ele é péssimo estado de conservação, se ele é ruim, se ele é regular, se ele está com a condição de uso normal, ou se ele é bom, muito bom, seminovo ou novo. Por que a gente determinar o estado de conservação pela condição de uso? Porque essa condição de uso que vai determinar, que vai dar embasamento para quando for fazer a revisão da vida útil, esses vai ser os elementos necessários. Então aqui você vai determinar a vida útil de acordo com a condição de uso. Se ele é um bem novo, eu vou colocar a vida útil esperada daquele bem ao máximo, porque ele é novo. Agora, para um bem péssimo, eu não vou colocar a mesma vida útil esperada de um bem novo, porque ele vai terminar a condição de vida dele bem mais cedo. Então aqui você tem que levar em consideração um bem sucata. Ele tem vida útil? Um bem sucata não tem, só vou relacionar ele aqui para depois da baixa, uma possível venda. Então aqui é a informação importante para ser coletada dentro do inventário, até para terminar a avaliação dos bens. Agora, quais são os dados básicos para o grupo de imóveis? Eu preciso coletar aqui a dimensão. Eu preciso saber se é um sofá, se é uma cadeira, o tipo de estofamento, o material, se é uma cadeira com braço, sem braço, se é uma cadeira ou poltrona, qual que é a cor, número de portas, gavetas, porque existem vários modelos. Na hora que você vai fazer a avaliação, por exemplo, a gente vai fazer a adoção do custo atribuído, por exemplo, uma cadeira sem braço para uma cadeira com braço, os valores dela são diferentes. Pela marca é diferente. Então aqui você precisa ter essas informações necessárias. É importante para você fazer seu inventário patrimonial. Para o equipamento de informática, qual a informação necessária que a gente precisa ter no inventário para poder coletar as informações? Eu preciso do número de série, eu preciso do processador, eu preciso da memória, eu preciso saber se é um notebook, se é um computador, porque muda. Por exemplo, a gente pega um notebook, um i3, um processador i3 para um i7, os valores são extremamente diferentes. Se é um computador que tem memória
SSD de 250, se é de 1 tera, é diferente os valores. Então, é importante essas informações para terminar a avaliação. Então, sem essas informações, o seu inventário ele pode ficar defasado. Essas informações acabam não dando assertividade do seu inventário. A gente pode até brincar aqui, o inventário fica capenga. O inventário capenga vai refletir a realidade da empresa na contabilidade? Então é importante ter essas determinações, colocar isso dentro do seu planejamento. Para a parte de máquinas e equipamentos, eu preciso o quê? Eu preciso saber o número de série de equipamento, a capacidade daquele equipamento, o ano de fabricação, a tensão 610, 220, 360, qual que é o RPM desse equipamento? Ele é importante para determinar também o valor. Então, são informações importantes que precisam ser coletadas. Então, aqui é um pouco desses 3 passos e o bônus que a gente comentou aqui. Então, agora a gente abre aí para debate, para conversar um pouco aí. Quem, quem já fez inventário cíclico aí, se puder compartilhar um pouco a experiência. É o Vinícius, acho que vai fazer um comentário, Vinícius. Fica à vontade, se quiser abrir o microfone também, ou no chat. Vinícius André. Vinícius de Marília, né, Vinícius? Marília, São Paulo. O Jacques, acho que é importante o pessoal e quem está vivenciando aí, né, o dia a dia, que vivencia, Porque às vezes a gente fala alguma falar com a coisa gente, aqui né? Porque na realidade deles acaba completamente diferente, é inviável, se torna inviável, né? Então, a gente tem esse consenso aqui, a gente está em quantas pessoas? 40? Quando tem uma 40, pessoa aqui, a gente troca essa informação, faz esse network, né? Pessoal aí, se colocar aí se está fazendo sentido, sim ou não, coloca aí nos comentários. tá bloqueado o microfone, ô Vinícius, deixa eu só ver. Não, mas tá, eu deixei aberto, viu? Vê se você consegue desmutar aí. Deve estar mutado para você, mas a gente deixou aberto aqui. Vamos ver aqui. Eu acho que é o seu mesmo, Vinícius. É o seu mesmo. Ele tá liberado aqui, só que tá mutado com o seu. Se você for no cantinho ali, você vai conseguir liberar ele aí. Ou se você não conseguir, pode enviar aqui pelo chat mesmo, mas tá liberado sim. O Júlio ergueu a mão, É se isso ele que eu ia quiser ver agora. falar. Fica à vontade também. Estão me ouvindo? Sim. Sim, Júlio. Tudo bom? Bom dia. Bom Bom dia, dia. Júlio. Bom dia a todos aí que estão participando, né? Ao pessoal que está promovendo esse evento. A minha questão é a seguinte, tá? É simples. Naquela relação ali, nos formulários, onde tem que se atribuir, né? Ali a pegar algumas informações do bem, né? Para imobilizar, para colocar a placa. E para atribuir o valor, né, que eu acho que esse aí é o ponto importante também, né, que vai determinar aí é o número que vai, né, para a contabilidade. Aquelas informações ali são mais para quando não é um equipamento novo, que senão a gente daí se apoia na nota fiscal, é isso? Por exemplo, quando é um levantamento, quando a empresa não tem um controle e é um levantamento inicial, ou porque assim, o que é mais relevante, né? Usar como apoio a nota da aquisição do bem, né? Claro, quando o equipamento é novo, ou quando é algo assim que tu não tem um histórico, que às vezes até é difícil de achar a documentação, fazer mesmo por um valor de mercado, um valor aproximado, enfim. Obrigado. Pô, boa pergunta. Então, lá as informações que a gente colocou para ser coletadas, né, são informações necessárias porque, às vezes, a nota fiscal ela não tem todo o complemento, ela não é rica em informação, às vezes ela vem com descrições técnicas, né? Então é importante a gente colocar
qual que é a descrição desse bem, as características, de acordo com quando a gente for comprar, precisar comprar, cotar isso fora, em outros, seja num site, seja em outros locais, informações que precisam, a gente precisa ter elementos para poder cotar, para poder trazer, fazer essa cotação e demonstrar qual que é o custo atribuído, no caso das empresas que possam fazer esse custo atribuído hoje. Quando você tem, por exemplo, eu já tenho um controle e preciso fazer, eu vou fazer o levantamento, eu posso enriquecer o meu sistema com essas informações. Se às vezes não tem esse complemento, essas informações, essas qualidades, né, tão rico de informação, eu posso complementar também essas informações. Então é importante colocar no checklist, né, no planejamento, essas informações. Não sei se foi isso, contexto, se ficou claro. É isso mesmo, tá respondido, tá? São informações, né? Quanto mais informações, fica melhor a aferição, né? Eu acho que a gente tem daí uma assertividade maior, né? Até para ter Isso. essa garantia de ter o valor ou o mais próximo possível, mais fidedigno para lançar na contabilidade, né? Isso. Mas para mim está respondido, obrigado. Nada. Tá certo. Vinícius, eu até mandei mensagem, Vinícius, para você, se você quiser deixar direto aqui, alguém mais, fique à vontade para levantar a mão, né? Ou pode abrir o microfone direto e falar que eu acho que esse é o momento. O material depois a gente vai disponibilizar também, então a gente vai colocar aqui. Aqui são uns pontos que a gente elencou, né? São três etapas, né, de 12 que a gente colocou e mais aquele passo bônus, né? Que a gente, para cada entidade, colocar em qual realidade que ela está se enquadrando. Às vezes nem tem essa certeza, né? De qual regra que eu preciso seguir. Então ali a gente colocou esse passo bônus para vocês direcionar, para vocês definir a rota, né? Aonde que eu preciso chegar? Qual a informação que é importante para o meu levantamento de inventário, né? Então isso é enriquecedor. Aí depois Verdade, vocês deixam Otávio. isso. Aí depois É, vocês colocam aí se faz sentido a gente continuar, demonstrar os outros 12 passos aí, se tem interesse, coloca aí sim ou não. Então a gente tem mais conteúdo, né? Tem mais etapas ali que precisam ser feitas, né, dentro do inventário. Não é só aquelas três. Essas três são inicial, mas ao longo do inventário tem mais coisas que precisam ser complementadas, pontos a serem vistos. o Jackson, o Otávio Augusto Spaduto, né? Tá falando, agradecendo aí a apresentação, né? Eu acho que a ideia é essa, né? Agregar e trazer o conhecimento para todos, né? Tá agradecendo. O Vinícius mandou aqui também, que ele queria falar, que no hospital que trabalhamos, realizamos todas as informações que foram passadas, dimensões, número de série, capacidade do bem, e temos muito comodato na qual realizamos o controle gerencial. Ele acabou mandando aqui acho que, não sei se vocês estão vendo, acho que acabou vindo só para mim, no É muito direct. bom. Ele já está Acho que é seguindo os importante, passos né? aí, tudo controlado, né? Então ele já está nessa O Vinícius está lá definição. em. O Vinícius está em. E onde que o Vinícius está mesmo? O Vinícius está. Marília, né, Vinícius? Marília. O Anderson também. E qual que é? Depois a maior dificuldade, né? É você, depois do final do inventário, né? Você criar esse termo de responsabilização dos setores, né? De colocar isso dentro da cultura da organização, da entidade, para poder controlar. Porque se você fazer o inventário, depois eu até coloquei uma frase aqui no final, se a gente fazer a mudança, nem sempre essa mudança ela se transforma em uma melhoria. Porque você tem que realizar uma transformação. Porque se você muda, por exemplo, você pega uma mesa, ela está toda bagunçada, você organiza ela vai ficar uma mesa limpa. Só que se amanhã eu continuar colocando coisa em cima dessa mesa, eu não tive uma melhoria. Só tive uma pequena mudança ali que não gerou melhoria. Eu preciso fazer uma transformação. Essa transformação é a organização, é você criar a cultura, essa definição, que depois vai ser para poder implementar e esse controle ser efetivo. Os setores comunicar a transição dos bens, que é a maior dificuldade, mas você criando a responsabilização, depois até penalidade, pelo fato de não ter esse controle, acaba incentivando, né? É igual a gente, às vezes a gente não faz uma determinada coisa, a gente leva uma multa e a gente sente no bolso. Quando sente no bolso, aí a gente É. quer fazer as coisas certinhas. O Jackson, o Júlio levantou a mão. Júlio, fica à vontade.
Uma questão, eu acho que o tema ele é amplo e lógico que acredito que a gente não consiga esgotá-lo, né, nesse primeiro encontro. E eu vejo assim que uma das principais dificuldades, claro, já é um esforço muito grande fazer essa questão aí do levantamento, né? Mas é a manutenção, né? Quando a gente vê assim que o problema depois são as movimentações que ocorrem dos equipamentos sem que passe pelo setor responsável, né? Pô, daí daqui a pouco o cara está lá visitando, vou colocar só para ilustrar, tá lá no financeiro e tem um equipamento que ele tá lotado, né, sei lá no comercial. Então, essas coisas que são, às vezes a pessoa pega o equipamento, coloca embaixo do braço e movimenta, assim, uma requisição. Claro, isso aí eu acho que é só uma dica, né, para vocês, porque eu acho que isso aí vai ser abordado, né, se caso a gente evolua em próximos encontros, né, mas eu acho que esse é um tema aí que eu acho que eu acho que é um dos tendões é um dos gaps que se tem, né. Ah, mas é É, só para contribuir aí com o debate. Um não, abraço. abraço, Júlio. Perfeita a sua colocação, ela é muito importante, né? O Anderson Silva até coloca, né? Assim, a conscientização das equipes acredito ser um dos pontos de maior dificuldade, exatamente. Porque às vezes você vai fazer um inventário, você vai gastar tempo, vai gastar recurso, para quê? Depois lá no final isso não ser controlado, não ter continuidade, é um investimento que você se perdeu, né? Então, é importante essa preocupação, ter essa preocupação. Então, e como que você vai colocar isso dentro da organização? É através da cultura, normatização. Se você não tiver uma normatização clara, as políticas, atribuir responsabilidade a quem é de fato, você nunca vai ter esse controle. Isso é difícil, não é fácil, mas é o que tem que ser trabalhado, né? Essa conscientização e a cultura. O Jackson, um pouquinho antes tem a Lilian Moraes, ela fala também com relação ao comodato, né? Fazemos o controle de contas e compensações ativas e passivas no plano de contas, na contabilidade. Tá um pouquinho antes. Perfeito, aqui ela coloca, né? Porque você tem o bem ali, você tem, ó, está usando o ativo, né? Mas você tem a obrigação de devolver. E o importante é ter o controle desses bens, né? Saber quais bens que estão dentro da sua entidade. Porque será que se o fornecedor, o terceiro, pegar os bens, devolver, será que a contabilidade está refletindo a realidade, né? Será que o pessoal está informando? Então é importante também, além do controle contábil, ter o controle operacional do comodato, ter a relação dos itens que estão incomodados que está dentro da entidade. Isso é importante também. O Jefferson, um pouquinho depois, acaba perguntando para a Lilian, né, se o controle é integrado no sistema ou é manual. E o Vinícius está perguntando agora, acabou de fazer uma pergunta aí, como que eu posso trabalhar com bens que temos como sobra física e de bens de fabricação? Tá, que é a fabricação própria, acredito, né? Então, É. isso você pode emplaquetar, ter apenas para controle individualizado, né? E acaba que não refletindo na contabilidade. Porque você pega, por exemplo, o que acontece muito, Lucas, é pegar CPU, o computador quebrou aqui. Ah, tem outro computador aqui que tem a parte que vou utilizar aqui, uma placa-mãe. Então você acaba pegando 3 CPU e montando um computador. Então acontece muito, né? Então, como que você faz esse controle? Você acaba tendo que controle físico. É isso aí, eu coloquei aberto aqui só para a gente. Acho que o Vinícius acabou mandando para mim, no privado para a gente, e não apareceu a pergunta para todos aí. Jackson travou aí, Jackson. Vai conseguir voltar. A Lili está falando que, infelizmente, é manual, né, Lilian? O sistema não atua onde. O sistema atual não atende, né? Porém, já trabalhou com sistemas do controle perfeito e totalmente integrado. Se alguém quiser fazer uma colocação enquanto o Jackson restabelece aí a comunicação com a gente, fiquem à vontade para colocar. Lembrando que eu vou disponibilizar, a gente vai disponibilizar logo depois, assim que acabar, né, um pouquinho, uma hora depois aí, já no YouTube. E vou deixar para vocês aqui o link do, do YouTube da Auditores. O Jackson acabou de falar que caiu lá a conexão, mas está voltando, né? Assim, já está. Mas fiquem à vontade para vocês falarem, acho que esse tempo é um tempo, a gente já pode abrir
comentário, na verdade, na instituição de vocês, ou empresa, ou instituição. Quem quiser abrir o microfone, e assim a gente já coloca mais discussão enquanto o Jackson volta, que o Jackson que é o especialista no assunto aí. Voltou. Voltou o Jackson. Opa, caiu aqui, Caiu, acho que foi a machucou e não, né? conexão. Tá tudo bem, né? Não, não caí. Só a Não caí de internet machucar, mesmo. não. É só a internet. Caiu a conexão. Bom, Ô, Jackson, assim, eu não sei como é que é, mas assim, a realidade, você que está no dia a dia aí, né, nas instituições, existe ainda uma deficiência de um software para controle de ativos, a controle de estoque, ou o que você pode mobilizado. falar para gente? De Hoje inventário. existe algum, software, nem todos hoje têm todas as informações, né? Tem as para poder colocar as informações, por exemplo, localização. Travou de novo. Não, então você está aí, Jackson, sua voz está indo. O Anderson está aqui, né? Que é a conciliação das equipes, acho que é um ponto de maior dificuldade. Eu vou deixar para vocês também, enquanto o Jackson tenta se organizar aí. Que pena que caiu logo na hora do bate-papo aí. O YouTube, onde a gente vai deixar gravado, né? E acho que é bom a gente compartilhar para a equipe também, assim como a gente vai compartilhar internamente aqui. E o Jackson, a gente deixou o e-mail do Jackson, jackson@azevedoauditoria.com.br aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu deixei o LinkedIn também, da Azevedo, o site da Azevedo também, que eu acho que assim, a gente pode surgir várias dúvidas, até quem vai assistir depois pelo YouTube, né? Pode enviar questionamentos. Enquanto isso, enquanto o Jackson não volta, eu fiquei sozinho aqui falando. Se alguém tiver, levante a mão. O Júlio, que conversou bastante com a gente, Júlio. Se vocês quiserem colocar mais alguma coisa, assim que o Jackson voltar, a gente coloca mais assunto, que eu acho que é algo muito amplo, né? Assim, o Jackson, em conversa nos bastidores, antes de a gente iniciar esse projeto, né? Antes de iniciar o webinar também, ele vinha comentando que é algo assim, a gente não colocaria, não falaria em apenas 1h30, 1 hora e meia, e o Jackson vai deixar disponível também esse material, o Jackson voltou agora, e vai deixar disponível o material. A gente vai enviar por e-mail a todos que foram inscritos, a gente vai disponibilizar, vamos disparar o e-mail com o material e a gravação também, tá? A Tatiane Mello, o Jackson voltou agora, está perguntando se os consignados, se eles também são controlados, se os consignados também são controlados como os comodatos. Acho que está quase afirmando, né? Do que perguntando. Acho que o Jackson não vai conseguir falar mais com a gente, Jackson. Que pena. Ó, eu vou deixar aqui, ó, youtube.com/azevedoauditores, tá? É o nosso canal no YouTube. A gente, assim que finalizar, vamos subir para lá. Se alguém quiser mais fazer questionamentos, acho que a gente passa para o Jackson. O Jackson está tentando se conectar aí. O Jackson, de repente, o 4G aí fica melhor do que a internet hoje aí, hein? No escritório. Libere o microfone. Se você quiser fechar a câmera, Jackson, também para ficar mais leve, fica à vontade, que o mais importante é a gente ir falando. Esse da Tatiane Mello, você conseguiu escutar? Não sei se você conseguiu escutar a pergunta, mas está no chat aí. Quatro g também. Tá ruim, mas agora acho que só no áudio a gente já consegue continuar. Bom, Conectei aqui no Jackson, 4G, mas tá fraco a conexão também. tá fraco também? Eu acho que seria importante, quem puder abrir a Peraí. câmera agora, o que eu acho que é Tá. legal a gente compartilhar isso, viu, Jackson? Se o Jackson conseguir voltar com a gente aí para falar sobre a taxa, mas se todos puderem abrir a câmera aí, a gente fazer aquela foto, né, que a gente sempre faz a foto e um vídeo legal,
Eu vou compartilhar, a gente vai compartilhar nas nossas redes sociais. Se vocês quiserem seguir, porque assim, os próximos webinários, a gente está em 13º, 14º webinar. Então, toda semana, normalmente às quartas-feiras, às 10 da manhã, é um projeto da Azevedo, auditores, em comemoração dos 30 anos, esse webinar Azevedo Capacita. Então, vários assuntos. Quem puder, pode se arrumar, pode tranquilo, assim. Eu sei, a Tati, às vezes, fica brava Passa comigo. até batom. Às vezes a gente vai tirar a foto aqui, a Tati fica brava, mas eu não tava, me arrumei ainda. Pode se Tô arrumar, arrumada, vamos gente. tirar a foto. O pessoal tá tímido, aí eu sei que tem muita gente que tá aí em algum horário, em algum local que não pode participar, mas eu vou fazer a foto aqui da gente agora. Aí o Júlio que participou com a gente também, o Jackson que vai passar perfume, ó. Acho que é por isso que ele tava caindo lá. E assim a gente consegue compartilhar com todos. Eu deixei o contato, Jackson, eu sei que você está com problema técnico, mas eu acho que foi bem lúcido, né? E vamos chamar, vamos marcar para um segundo bate-papo falando, né, sobre o assunto, porque eu vi que tem muitos questionamentos, eu acho que é muito grande também, né? O leque que a gente pode atingir aí. Deixei aí o YouTube da Azevedo Auditores, se vocês quiserem compartilhar com o pessoal, daqui uma hora e pouquinho, tá aí. O Luiz Eduardo, o seu Eliseu estava por aqui, o seu Eliseu apareceu, mas não está mais. Não está mais. Luiz Eduardo mandou mensagem, falou: ó, estamos aqui, ele tá realmente em deslocamento. Agradecemos vocês mais uma vez, toda quarta-feira, às 10 da manhã, normalmente toda quarta-feira, mais um assunto relevante. Se vocês quiserem seguir aí os nossas redes sociais, tá? E compartilhar com o pessoal. Ok? Jackson, tá aí? Valeu, obrigado mais uma vez. Eu acho que surge a oportunidade aí para a gente compartilhar o conhecimento, né? E levar e disseminar o conhecimento. Valeu, pessoal. Obrigado mais uma vez. Bom dia a todos. Até mais. Valeu, Vinícius. Obrigado.